bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou o professor Moisés Romanini, do Departamento de Psicologia Social e Institucional da URGS e coordenador do programa de extensão Desmedida. Hoje nós vamos fazer a segunda conversa do ciclo de diálogos desmedidos. A primeira conversa já está no ar, já está disponível em nosso canal no YouTube, sobre o encarceramento das indesejáveis, reflexões sobre maternidade e direitos humanos nas prisões. Esse segundo ciclo de diálogos desmedidos é uma das ações do programa de extensão Desmedida, e por isso também eu já aproveito, para convidar vocês a curtir o nosso canal no YouTube do programa Desmedida. Nós também temos uma página no Instagram, Desmedida URGS, e também quero aproveitar para convidar vocês a navegar pelo nosso site e pelo blog desmedidaurgs.com. Hoje, para esse segundo encontro, para esse segundo diálogo do nosso ciclo, eu conto com a participação do nosso colega, também do programa Desmedida, Guilherme Gomes Ferreira, que é assistente social, mestre e doutor em serviço social pela Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é doutor em serviço social também pela Escola de Sociologia e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa, é especialista em saúde da família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, professor adjunto do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua também como tutor e orientador da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da URGS. Então, já para iniciar nossa conversa, e já passar a palavra para o Guilherme, gostaria de iniciar com uma pergunta, como você entende, Guilherme, que os marcadores sociais de gênero, corpo, raça, etnia e classe social explicitam e especializam o processo de subalternização de determinadas classes e grupos, como os associados à população LGBTQIA+, e como tu entende que isso é vivenciado dentro do sistema penal e de justiça? Obrigado pelo convite, Moisés. Essa tua questão é bem legal, porque, na verdade, trata um pouco de como as sociedades, não só a nossa, mas todas as sociedades do mundo, elas tratam o tema das dissidências sexuais e de gênero. E eu gosto sempre de começar pensando que essas dissidências sexuais, ou seja, as identidades sexuais e de gênero que não são heterocis, não são de pessoas cisgênero e heterossexuais, elas sempre foram tratadas na nossa história como crime, loucura ou pecado, E aqui no Brasil, embora o Brasil não tenha sido um país que criminalize, de maneira direta e primária as dissidências sexuais e de gênero, ele cria, o país criou mecanismos de punição e mesmo de hiperpoliciamento ou de criminalização secundária dessa população, que a gente consegue recuperar na história das mais diversas maneiras, assim, desde o Código Penal anterior ao vigente, até movimentos políticos mesmo, de gestores políticos que mandaram perseguir essa população no decorrer da história. E aí a gente pode pensar que também essa população, ela foi, então, eu gosto muito de falar, que existem LGBTs nas cadeias desde que cadeias existem, mas a gente só começa a olhar para isso muito recentemente, ali por 2009, então tem um pouco mais de 10 anos que a gente, como sociedade brasileira, passa a se deter sobre esse tema com centralidade. Claro que antes disso a gente teve alguns livros, obras clássicas, cinema, alguma coisa que tratasse sobre isso. Lembro muito do Carandiru, da personagem vivida pelo Rodrigo Santoro, da personagem travesti, mas com centralidade a gente começa a pensar isso só em 2009, com a criação das alas e galerias para essa população nas prisões, nas cadeias. Essa criação de espaços específicos para essa população nas prisões, ela é um movimento das organizações de pessoas LGBT, e especialmente pessoas trans no Brasil,
que tensionam esse debate por entenderem, né, que essas pessoas vivenciam, experimentam uma série de violações de direitos nas prisões, desde cortes de cabelo, impossibilidade de uso da roupa de acordo com o gênero, da impossibilidade de ser tratado pelo nome social, de incapacidade da gestão de oferecer acesso à saúde específica, mas sobretudo em relação à violência, né, física, psicológica, experimentada em relação que elas estabeleciam com os outros presos e com os agentes penitenciários. Então, essa criação de espaços específicos, ela se dá no Brasil, em primeiro lugar, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, seguida de Cuiabá, em 2011, e em Porto Alegre, em 2012. E aí é onde eu me insiro também um pouco falando da minha história em relação a esse tema. Eu começo a estudar isso quando eu ingresso no mestrado em serviço social, mas, ao mesmo tempo, eu sou convidado a fazer parte de um projeto social de apoio a essa população no Presídio Central, naquele momento, hoje chamado Cadeia Pública de Porto Alegre, e onde me inseri como assistente social durante 1 ano e meio. Então, a gente oferecia, né, uma série de assessoria, oficina para essas pessoas, na galeria Terceira do H, que é essa galeria criada para a população LGBT, e passo, então, a entender um pouco melhor essas experiências da população nas prisões. Eu acho interessante pensar que as estruturas, né, prisionais no Brasil, elas um pouco são orientadas de acordo com normas de gênero e sexualidade, que a gente pode chamar de regime de gênero, né, que é um pouco um reflexo, um espelhamento da ordem de gênero, da maneira como a gente se relaciona em termos de gênero na sociedade, mas que, ao mesmo tempo, cria, né, formas especializadas de controle, de punição dos corpos que não são heterossexuais cisgênero. Então, ao mesmo tempo, né, que essas alas são criadas e que elas protegem essa população da violência física, da violência mais imediata, elas também acabam servindo como uma espécie de controle, né, dessas pessoas muito maior do que antes havia. Então, ao passo que elas são protegidas da violência, essas pessoas começam a dizer, olha, eu tenho agora menos acesso ao sol, ao banho de sol, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais, né, acessar a escola prisional, não consigo mais gerar renda, produzir trabalho, as pessoas continuam não bebendo do mesmo copo que eu bebo, não comendo com os mesmos talheres que eu como, nada mudou em relação às minhas perdas, né, elas começam a dizer isso. Então, a gente tem daí, em 2014, o primeiro documento nacional que tenta estabelecer uma norma jurídica, que tenta estabelecer algum tipo de parâmetro de tratamento penal para essa população, que é a Resolução número 1 de 2014, a resolução conjunta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E essa resolução, embora não tenha um poder de lei, ela passa, então, a indicar, né, a sugerir uma série de recomendações de tratamento penal que faz com que se crie, inclusive, outras alas no Brasil. Hoje, o Departamento Penitenciário Nacional tem um indicativo de que a gente teria no país mais de 100 prisões com alas ou galerias ou celas específicas para essa população, embora seja um número ainda muito pequeno diante do quadro total de prisões, ainda assim é uma questão importante a ser considerada. E só que a gente daí começa a ver também, ao mesmo tempo, que a gente tem uma carência, né, de capacitação, de formação dos trabalhadores penitenciários, porque embora a gente tenha agora, hoje, por exemplo, uma série de documentos, alguns de nível nacional, outros de nível local, estadual, como a mais recente resolução do CNJ, que para mim é uma resolução bastante revolucionária nesse sentido, né, a resolução 348 do ano passado, as pessoas continuam não tratando bem essa população, continuam maltratando, continuam sendo, né, homofóbicas, transfóbicas no tratamento, elas continuam, eu estou falando dos trabalhadores, né, continuam organizando uma série de punições, de processos cotidianos, né, de punição dessas pessoas que faz com que elas percam, né, e tenham violados os seus direitos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um esforço social para que se crie mecanismos de proteção, a gente vê que, na verdade, existe um reflexo da prisão, que é o reflexo da sociedade, que continua sendo violento, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo inteiro,
E isso é um sintoma que a gente consegue perceber nas relações mais cotidianas, nas brincadeiras mais cotidianas. Então, uma questão de um caldo cultural que nos caracteriza como sujeitos sociais, né, que a gente não perdeu. Um pouco acho que é em relação a isso que eu poderia introduzir o tema da população LGBT nas cadeias. Eu vou furar aqui o roteiro pensado previamente, porque enquanto tu falava, Guilherme, eu lembrei de um texto do pesquisador, professor Rogério Diniz Junqueira, que ele faz uma pesquisa sobre as questões LGBTQIA+, nas escolas, né? E eu lembrei de um título de um artigo dele, que era mais ou menos assim: aqui não temos gays e lésbicas, né? Com a coordenação, né, era uma frase, se não me engano, de uma coordenadora pedagógica ou de uma diretora de uma escola. Você percebe esse mesmo movimento de negação da existência dessa população dentro das prisões? Sim, eu acho que isso é bem interessante, porque eu trabalho minha vida toda, acho que faz mais de 12 anos que eu trabalho com gênero e sexualidade, e não só nas prisões, mas eu comecei meu trabalho como ativista numa ONG aqui de Porto Alegre, que é a Somos, atuando justamente em escolas, em serviços de saúde, com formação de trabalhadores dos serviços públicos, e era muito frequente essa narrativa. Então, na minha escola não tem gay, na minha escola não tem travesti, eu não tenho que me preocupar com isso. E essa conversa, ela se dá nas prisões. A minha primeira pesquisa de mestrado, dali surge o livro Travestis e Prisões, eu fiz também uma pesquisa com os trabalhadores penitenciários, com trabalhadores superiores, né, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras, e era muito comum essa conversa, assim, de que aqui não tem, então... Ou então, uma outra coisa que sempre falam, né, eu não estou capacitada para trabalhar com isso, eu não fui formada para trabalhar com esse tema, não conheço essa população, como se fosse, assim, uma série de pessoas de fora do mundo, né, que não estivessem interagindo conosco no social. Então, é um discurso bem comum, bem presente, e que, na verdade, diz um pouco de uma negação, como tu fala, né, de ter que atender às demandas específicas dessas pessoas, ou então tratar essas demandas como coisas de menor valor. Né? Era muito comum também eu escutar as pessoas dizerem, eu acho que as travestis, elas vêm para cá e elas trazem o pior dos dois gêneros, né? O pior do gênero masculino e feminino, porque ao mesmo tempo que elas querem cuidar do cabelo, querem usar maquiagem, ou seja, coisas que não têm importância, né, para a pessoa que está dizendo, elas não são mulheres de verdade, né? No fundo, elas não são mulheres de verdade. Então, ao mesmo tempo um discurso essencialista em termos de gênero, de dizer o que é gênero, o que é sexualidade, o que é o sexo, que escamoteia e esconde a própria diversidade, a própria dissidência sexual. Aqui, um projeto mais recente que eu realizei agora pela Somos, pela ONG, foi o Passagens, foi um projeto de mapeamento do encarceramento no Brasil, e a gente visitou 13 cadeias no Brasil todo, de 4 das 5 regiões, né, só não conseguimos acesso a nenhuma prisão do norte, e essas conversas, esses discursos que eu ouvi lá em 2014, 2012, eu escutei de novo agora em 2018 no Brasil. Então é algo que se repete e que eu entendo um pouco, né, porque é um desejo também de formação, um desejo de conhecer o tema, que não se conhece. A gente sabe que nas universidades, nos cursos superiores, o tema do gênero e da sexualidade não é abordado de maneira suficiente, às vezes nada, né, dependendo do curso ou da universidade, mas ao mesmo tempo eu acho que tem a ver com uma certa violência mesmo da identidade, porque as pessoas LGBTs, elas existem tanto quanto existem pessoas heterossexuais cisgênero no mundo, não é um tema de outro mundo, né? Então não é algo que as pessoas tenham demandas, necessidades humanas que não sejam possíveis de serem tratadas nas cadeias, mas é algo que se escuta bastante. Indo na esteira aí do que você traz, né, sobre a essencialização de gênero, né, no caso das pessoas travestis, vem aí a minha segunda, né, já terceira pergunta ou comentário. Né? Na tua tese de doutorado, intitulada Donas de Rua, Vidas Lixadas, Interseccionalidades e Marcadores Sociais nas Experiências de Travestis como o Crime e o Castigo, tu discute
a categoria travesti como aquilo que é significado como marginal, violento, precário, criminoso. No mesmo sentido, você refere que tem ocorrido nos últimos anos um agravamento das expressões de violência a que está sujeita essa população, que é resultante, por um lado, do aprofundamento das desigualdades sociais e do avanço do Estado penal como resposta à violência e à pobreza, e, por outro lado, do fortalecimento do conservadorismo e da agenda política de direita. Então, eu gostaria de discutir um pouco mais, né, falando sobre esse contexto, dessas duas respostas aí, né, desses dois efeitos, do aprofundamento das desigualdades por um lado e desse fortalecimento do conservadorismo, né, e da agenda política de direita. E também sobre a reação seletiva e repressiva desse sistema penal e de justiça, ao qual tu te refere na tese, a partir de produções de significado sobre os seus marcadores sociais, especialmente gênero, corpo, raça, etnia e classe social. Quando eu falava sobre as pessoas LGBTs estarem nas cadeias desde que as cadeias existem, é um pouco pensando que a forma como as prisões selecionam certos tipos de comportamentos ou de sujeitos para privar da liberdade, ela sempre selecionou essas pessoas, né, na história recente, moderna do Brasil e de outros países do mundo. E aí eu fico pensando, eu tenho uma hipótese, né, na verdade, de que além das seletividades que a gente tem, que a gente consegue perceber através de dados estatísticos, como a seletividade racial, né, e a seletividade de classe, ou seja, que sujeitos são esses que compõem as prisões, são nossa grande, esmagadora maioria pessoas negras, pretas e pobres. A gente sabe, pelo movimento social reconhece que a população LGBT também é mais selecionada pela prisão, pelos mecanismos prisionais, só que a gente não tem dados indicadores disso, porque a gente não tem dados sobre pessoas LGBT e muito menos de pessoas LGBT nas prisões. Isso foi, inclusive, um dos esforços que nós tentamos executar no Projeto Passagens, de fazer um mapeamento do encarceramento, um mapeamento quanti-qualitativo, mas, infelizmente, dado que a nossa organização é uma ONG, né, a gente não teve as respostas suficientes ao nosso questionário, que a gente enviou para todas as cadeias do Brasil, todas as prisões. A gente teve um prejuízo em relação a essa dimensão, porque nós tivemos um retorno só de 5% das prisões de resposta à população, em relação à população LGBT privada de liberdade. Mais recentemente, o governo federal ele fez, né, ele produziu um relatório que foi publicado no passado, que é um relatório diagnóstico do encarceramento, e lá eles conseguem um pouco mais de respostas em relação a isso, e o DPEM, logo em seguida, faz também uma pesquisa de opinião em relação às prisões, solicitando dados da população LGBT, que obtém, então, como consequência disso, como conclusão dessa pesquisa, um número de mais ou menos 10.160, não lembro agora exatamente, mas de 10 mil pessoas LGBT nas prisões. Isso a gente sabe que é um dado subnotificado, porque também as pessoas, né, LGBT nas cadeias, elas, por uma série de razões, não conseguem se dizer LGBT, então, ou porque não se reconhece através dessa identidade, embora tenha a prática sexual, né, com uma pessoa do mesmo gênero, ou porque não pode falar, porque, né, teme pela violência, ou porque a própria gestão da cadeia não sabe categorizar essas pessoas, coloca todas no bojo do homossexual. Então, por essa série de questões sociais, né, por essa série de questões da sociedade, a gente não tem um número fidedigno de pessoas presas, mas eu acredito, sim, que essas pessoas são mais selecionadas pela prisão pelas características, né, que compõem as suas vidas. Então, se a gente pensar especialmente no caso das travestis no Brasil, a gente tem alguns dados interessantes, que é esse da morte, que eu falei antes, mas também o dado da estimativa de vida. Então, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Travestis Transsexuais, ela vem dizendo que as travestis no Brasil, elas têm uma estimativa de 35 anos de vida, né, metade da estimativa de vida da população geral, e que também 95 ou 90% delas estão no trabalho sexual de rua, um trabalho sexual que é precarizado, né, que se a gente conjugar algumas análises sociais, assim, sociológicas, em relação ao trabalho sexual de rua, a gente consegue perceber que ele também é frequentemente realizado em contextos periféricos, em contextos de comunidades também
com uma certa conexão com o tráfico local. Então, se a gente fizer um exercício simples, né, de jogar no Google a palavra travesti e a palavra polícia, a gente vai encontrar mais, assim, de 100 vídeos sobre o tema, com repórteres, né, abordando travestis na porta da delegacia ou na porta da cadeia, porque isso se tornou um pouco uma personagem, né, midiática para o jornalismo policial, de uma personagem caricata que pode ser feito graça dela, que ela está sendo presa. Então, isso já nos demonstra um pouco essa seletividade que tu menciona, que atinge essa população. Na história do Brasil, a gente vê isso também, né, que a palavra travesti, ela está muito conectada com o que a gente entende por marginalidade ou por criminalidade, né? Então, eu, quando criança, ouvia as pessoas dizerem, é travesti, ela guarda uma gilete na língua, embaixo da língua, ela faz barraco, ela grita, ela rouba, né? Ela é uma criminosa. Então, essa palavra em si, né, no discurso social, ela é produzida de acordo com uma série de significados do que a gente entende por crime, marginalidade, malandragem, e que, se a gente for olhar para a história, a gente vê que tem a ver com a maneira como a gente, como sociedade, não entende que seja a identidade travesti. Então, a gente, né, na década de 80, achava que travesti era um homossexual que se vestia de mulher e ia para o carnaval, né, ou que travesti necessariamente se prostitui. E aí, recuperando um pouco da história dessa identidade, eu fui perceber que, na verdade, essa identidade ela é uma identidade também latino-americana. Né, ela foi construída muito propriamente de acordo com contextos locais que a gente teve no nosso período pré-colombiano aqui na América Latina, e que surge justamente dessa anunciação do colonizador em relação a pessoas que se vestiam, né, com roupas que não diziam do seu sexo, digamos assim, para o colonizador. Né? Então, eles chamaram de travesti justamente porque a pessoa estava travestida. Mas essa palavra foi sendo modificada e hoje é uma identidade, né? Existem movimentos sociais de pessoas travestis no Brasil que lutam por um reconhecimento identitário, não é uma questão de roupa apenas, é uma questão de identidade. E aí, se a gente for, né, viajar, conhecer outros contextos no mundo, a gente vai perceber que a travesti em outros contextos não é igual. Assim como existem, né, as Berdachis no México, as Ihiras na Índia, a gente tem a identidade travesti na América Latina. Só que essa identidade no Brasil, especialmente, ela foi criminalizada desde a sua origem. Né? Eu lembro muito de um documentário que se chama Temporada de Caça, que é um documentário que foi filmado na década de 80 por uma jornalista lésbica, e ela entrevista uma série de pessoas na rua, assim, pessoas comuns que estão andando na rua, sobre um projeto de lei que naquele momento existia de higienização da cidade de São Paulo em relação a essa população. E ela pergunta, o que você acha, né, desse projeto que manda prender ou manda caçar homossexuais, travestis? As pessoas dizendo, eu acho que sim, eu acho que tem que mandar matar mesmo, eu acho que as pessoas têm que ir presas mesmo. Né, tem que limpar a cidade dessa população. Pessoas comuns, o cara da padaria, o outro do jornal, né? Então, é muito recente também o nosso tratamento criminoso, né, incriminatório dessa população. Elas viveram uma série de perseguições na ditadura. Eu entrevistei algumas travestis na minha tese que são mais velhas, né, que vivenciaram a ditadura e que falam dessa perseguição policial muito intensa, né, da polícia ter ódio dessas pessoas, e é um ódio, né, um ódio transfóbico intenso, que a gente consegue ver hoje nas cadeias também. Esse projeto mais recente que eu coordenei, que é o Passagens, a gente produziu um curta-metragem, um documentário que está disponível no YouTube, e lá pelas tantas, uma das travestis que está presa diz, né, ela narra, eu estava com fome e eu pedi para o agente penitenciário um pão. E ele disse, eu te dou o pão se você me mostrar o seio. E ela teve que mostrar o seio para ganhar o pão. E aí depois a colega dela disse para ele que ele tinha, né, tinha violado ela e ela recebeu uma comunicação, ou seja, ela foi punida por ter denunciado o que ele fez com a colega ali presa. Então, esse ódio que se caracteriza até nos crimes de ódio, quando a gente vai ver, né, as mortes de pessoas trans no Brasil, travestis, sobretudo, a forma como elas são mortas, né? Recentemente a gente teve um caso muito paradoxal em relação a isso, de uma travesti que teve o coração dela tirado de dentro do corpo
por um homem que ela não conhecia, né, um homem que ela não tinha se relacionado, mas ele via ela no bar, ele foi lá, ele esfaqueou ela, ele tirou o coração, e no lugar do coração ele colocou a imagem de uma santa. Né? Então é muito intenso a violência e o ódio que se tem em relação a essa população, que ao mesmo tempo que torna essa população criminosa, né, no sentido social, também torna essa população vítima da violência fatal. Em alguma medida, dá para se pensar, né, Guilherme, que as travestis, elas encarnam essa noção que a gente tanto discute de periculosidade, né? Elas são perigosas por si só, né? Pelo simples fato de existirem, elas já são perigosas, né? E acho que também, enquanto tu falava, eu fiquei pensando nos próprios territórios marginalizados que elas ocupam nas cidades, né? No urbano. Se a gente vai olhar para a realidade aqui de Porto Alegre, sabe-se que existe, né, durante a noite um determinado território, né, do Parque da Redenção, que as pessoas fogem daquele espaço por medo de sofrer agressão, né? Só que aí também não se considera todo o processo também de sociabilidade delas e de demarcação de um território, porque estou aqui pensando alto contigo, né? E de demarcação de um território que também é um território protegido por elas e entre elas, né, Guilherme? Isso foi o que a sociedade colou, né, em relação a essas identidades, ou seja, colou a noção de crime, colou a noção de marginal, e não é que seja algo natural ou algo próprio da identidade dessa população. É bem importante dizer isso, né? As pessoas não são naturalmente criminosas ou naturalmente dadas ao mundo desse, entre aspas, mundo do crime. O que acontece é que a sociedade produziu esses sentidos. E aí as próprias pessoas, nas suas vidas, também reproduzem, né, de certo sentido, essas relações. Tem um conceito trabalhado pelo Michel Misse, que é um sociólogo brasileiro bem interessante, que ele fala da sujeição criminal, que é justamente essa experiência de se sentir um sujeito criminoso. Então, a pessoa que é dita toda vez, né, que tu é criminosa, que tu não tem outra saída, que tu vai ser presa, tua vida, tua sociabilidade, como tu fala, né, a tua vida é a vida do crime. Então, o que o Vacan também chamou atenção para o fato de que as prisões, elas se tornam um pouco uma extensão da sociabilidade de quem vive na pobreza, né, nos países de periferia global. Essas pessoas, elas acabam se entendendo como criminosas. Aí tem alguns vídeos bem interessantes também no YouTube, né, de travestis se dizerem criminosas mesmo, ladras, porque na verdade é isso que o conjunto da sociedade designa para elas e que elas acabam vendo como a única saída, ou digamos assim, a única forma de ser travesti, né? É importante falar, eu acho que também existe uma questão de classe em relação à maneira como as pessoas se identificam em termos de gênero trans, né? Se a gente... Isso não está dito em muitos lugares, mas, por exemplo, a gente sabe que as travestis frequentemente estão mais presentes nas classes populares e que é muito mais fácil uma pessoa que, enfim, que é pobre, que se reconhece como um gênero diverso, ela vê outra travesti e se reconhecer naquela identidade. Enquanto que a palavra transexual, né, ou transgênero, ela está em volta de uma série de significados muito mais ligados à psique, né, a pessoa que tem uma mente, uma alma e um corpo que não se conectam. Então, o desejo da cirurgia genital, uma série de noções muito mais médicas também em relação a essas identidades que faz com que pessoas mais, digamos assim, das classes mais populares não se reconheçam também dentro dessas categorias. Então, eu acho interessante pensar que a própria noção da identidade também tem uma dimensão. Quando eu discuti a tese, eu falei das dimensões da identidade, também tem uma dimensão econômica, uma dimensão social que diz respeito a essa produção de desigualdades, né? E que marca essa identidade especificamente com a relação com o mundo do crime, com a perseguição policial. Enfim, existe uma série de mecanismos de hiperpoliciamento dessas pessoas. Então, assim como acontece com outras populações, a gente sabe, né, nas grandes favelas, nas comunidades periféricas, a polícia está lá enxertando drogas, como a Sandra falou no outro vídeo, né, eu assisti e adorei, como a gente vê que a lei de drogas, ela prende indiscriminadamente, então a pessoa está aportando para uso próprio, ela é pequeno traficante, ela está sendo presa.
E aí, se a gente for pensar no trabalho sexual, né, que não se refere só às travestis, mas também às travestis transexuais, o trabalho sexual que é dado em contextos periféricos, ele tem uma relação com o tráfico, porque a pessoa tem que primeiro tem que se manter com uma relação com o traficante, então ela às vezes tem que usar ou tem que vender para o traficante não expulsá-la daquele ponto. E ela é a que é mais imediatamente presa, né? É a mulher cis, a mulher trans, é a criança, o adolescente, não é o grande traficante que é preso, né? Quem é preso é quem está na base do tráfico de drogas local, que são essas pessoas que daí, como eu estava falando antes, vivenciam interlocuções, interconexões de marcadores sociais, né? De gênero, de raça, de classe, de geração, e que são os mais imediatamente levados à delegacia, experimentando interditos penais. Então, acho que essa relação territorial, né, que tu também menciona, é muito interessante pensar do quanto a gente não está aprendendo as pessoas pelo crime, né, exatamente, mas a gente está aprendendo elas porque elas são sujeitos passíveis da punição. Nesse sentido aí, né, de sujeitos passíveis da punição, vem a minha próxima pergunta, comentário, né, que ainda se refere em relação à tua tese, à tua pesquisa. Tu já traz um pouco na tua fala como se dão essas experiências sociais, né, de criminalização das travestis enquanto um grupo subalternizado. Né? E aí tu te refere na tese ao duplo crime e castigo. Né? Gostaria que tu comentasse um pouco mais, né, dessas experiências relacionadas a esse duplo, né, crime e castigo. A minha tese, ela vem de uma série de estudos, né, desde o mestrado, sobre esse tema das prisões e da população LGBT, e na tese eu procurei analisar o tratamento penal direcionado a pessoas trans em 20 países no mundo. Então, o meu esforço foi de entender como é que essas pessoas experimentam esse duplo, né? Por um lado, como elas experimentam a noção de serem pessoas potencialmente criminosas, sujeitos, classes perigosas, como é dito, né? Populações que podem ser presas, podem ser punidas, podem ser matáveis. Isso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Daí, claro, em outros lugares do mundo tem uma conexão também com a localização, né? Porque, por exemplo, as pessoas que estão sendo presas LGBT nos Estados Unidos, na Europa, elas também são latinas, muitas vezes, né? Ou são imigrantes. Então, eu tentei buscar entender como é que é essa experiência com o chamado mundo do crime, como é que é essa experiência com a sociabilidade criminosa, e, por outro lado, como é que é a experiência, então, quando ela é presa, quando ela é privada da liberdade. Por isso, o que eu disse, né, um duplo crime e castigo, né? Eu entendi que as experiências dessas pessoas nas prisões no mundo, elas são muito similares, embora haja diferenças, e que são muitas vezes diferenças conectadas a sistemas de proteção social. Então, digamos, né, lá na Austrália, a pessoa trans presa, ela pode se hormonizar. Isso não diz respeito de uma política pública específica, mas diz respeito de um sistema de proteção social maior, que entende que as pessoas têm que ter direitos, né, ou no Canadá, enfim. Mas, ao mesmo tempo que existem essas diferenças que daí se conectam à proteção social, existem similitudes. E essas similitudes, elas têm muita relação com a maneira como a justiça, o sistema de justiça criminal, lida com o tema do gênero. Em todos os países, por exemplo, eu identifiquei que as prisões, elas prendem de acordo com o que eles entendem por sexo, né, ou por sexo biológico, que eu coloco entre aspas, assim, né. Todas, sem exceção, prendem imediatamente por isso, por esta ideia. Então, a mulher trans e a travesti vai ser presa numa prisão masculina e o homem trans numa prisão feminina. Alguns países, no entanto, conectam essa noção de sexo ou de sexo biológico com a noção de sexo jurídico. Né? Então, a pessoa é presa porque ela tem um nome de registro masculino ou feminino e tem um sexo masculino ou feminino. Isso eu estou falando muito entre aspas, né? Porque eu entendo que o sexo também é uma construção social, como disse o Thomas Laqueur. Mas percebi que essas similitudes têm a ver com isso, e uma coisa interessante é que o Brasil é um dos poucos países que possuem políticas de tratamento penal para essa população, que possuem diretrizes ou possuem noções sobre isso, que tentam produzir alguma coisa. Então,
Foram poucos os países, por exemplo, e dentre eles o Brasil, que tem a possibilidade de mulheres trans e travestis serem presas com seus maridos, né, o que em outros lugares é tratado como um privilégio, como uma coisa que, né, nem as mulheres cis têm, agora as mulheres trans vão ter esse direito. Então a gente vê que existem contradições no modo como se produz políticas para essa população nas prisões, ao mesmo tempo que existe mais desigualdade no Brasil, né, e que essa também desigualdade produz significados sociais específicos em relação à maneira como as pessoas podem ser ou não, né, tratadas como sujeitos perigosos, assim. Então é um pouco isso. Guilherme, tu propõe, né, tu discute nos teus trabalhos, especialmente na tua tese, uma perspectiva queer materialista, né, para tentar fazer um diálogo com os movimentos e demandas reais dessas populações. E, ao mesmo tempo, essa perspectiva é uma resposta crítica de que as teorias de gênero e de sexualidade não têm dialogado com as classes populares e nem produzido um recorte de classe nas suas críticas, né? Eu gostaria de discutir, né, sobre como tu pensa, como tu caracteriza essa perspectiva queer materialista e como ela pode contribuir nesse debate que a gente está fazendo sobre saúde mental, direitos humanos e sistema penal. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, eu entrei nas prisões, e foi especialmente na cadeia pública de Porto Alegre, muito iludido com a ideia de que as pessoas LGBT, né, nas cadeias, elas deveriam ter desejo ou necessidades relacionadas à identidade. Quando a gente vem do trabalho com movimentos sociais, eu sou ativista há mais de 10 anos na ONG Somos, a gente sabe que o tema da identidade é um tema que permeia os discursos políticos, né, e éticos dos movimentos sociais no Brasil, inclusive porque tem a ver com o reconhecimento, né? Então, aquela dimensão da justiça social que é tratada pela Nancy Fraser, da redistribuição por um lado, né, econômica, e do reconhecimento identitário por outro, e que, digamos assim, as populações LGBT, elas teriam muito mais essa demanda por justiça de reconhecimento. Então, o tema da identidade, ou do reconhecimento da identidade, é algo que vinha comigo, e eu comecei a pensar, então, ações voltadas para essa população que fossem ações que reconhecessem essas identidades, reconhecessem o nome, reconhecessem as relações conjugais, né, os casamentos que ocorriam e ocorrem, que reconhecessem, enfim, a experiência de ser uma pessoa LGBT. E aí eu comecei a trabalhar no Presídio Central, na cadeia pública, naquele momento era chamado Presídio Central, e a primeira coisa que as pessoas de lá me disseram, né, as travestis, foi que elas não queriam falar disso, que elas não tinham nenhuma necessidade de pensar a sua identidade. Para elas tanto importasse ser o que, né, que a pessoa chamasse ela de viado, de puto, de travesti, para ela o que importava era ela não tinha uma geladeira, ela não tinha pasta de dente, ela tinha necessidades humanas mais imediatas para além da identidade. Daí eu ficava pensando naquela frase do Marx, que ele diz que para a gente saciar as necessidades da fantasia, a gente precisa saciar as necessidades da barriga, assim, né? E aí eu comecei a pensar também de um ponto de vista marxista o tema, porque eu tenho uma formação no serviço social, que é uma formação materialista histórica, de pensar então a conexão entre o tema da sexualidade e gênero com o tema do marxismo. Porque também percebia que no Brasil a tradição de pensar a temática de gênero e sexualidade era uma tradição pós-estruturalista, tem sido, né? Muito mais direcionada para os estudos culturais ou dos estudos pós-estruturalistas. A própria noção de queer é uma noção emprestada dentro desses movimentos culturais norte-americanos. E aí eu comecei a estudar a teoria queer, os estudos queer, e perceber, então, que o que se dizia naquele momento é que os estudos queer são estudos pós-estruturalistas, né, que pensam a identidade sexual de um ponto de vista da margem, não do centro, que não pretendem, né, a construção de identidades fixas, mas elas são processos sociais, fazem parte do processo social, as pessoas, né, são parte do processo, as pessoas constroem, elas são muito mais algo que elas fazem do que algo que elas são, então a identidade também, né, não é algo que tu é, mas é algo que tu faz, tu repete, como a própria Butler utiliza a noção de reificação.
Mas aí eu comecei a ver que o que estava na raiz da teoria queer, né, que era essa noção de identidade mais processual, mais à margem, isso está muito vinculado ao marxismo, porque se a gente for olhar para a teoria do Marx, ele também pensa, né, a sociedade de um ponto de vista mais processual, ele também pensa que a gente precisa de uma revolução, ele é um escritor revolucionário nesse sentido de pensar que a gente precisa de uma mudança estrutural, assim como a teoria queer também, ela não pretende que as pessoas sejam assimiladas pela heterossexualidade, né? Elas querem, na verdade, destruir isso que está aí, o casamento, ou a família da maneira como a gente entende. Então, comecei a encontrar similitudes, e que do meu ponto de vista, são similitudes importantes para pensar ações mais comunitárias, ações mais de ponta, né? Que a gente possa não ficar tanto na abstração teórica em relação ao tema, mas que a gente pudesse tentar conectar essas noções mais teóricas com o campo de trabalho que a gente realiza. E eu, sendo assistente social, estava muito voltado naquele momento para ações na prisão, mas já tinha trabalhado na saúde, já tinha trabalhado na assistência, então tinha muito uma preocupação de ação comunitária. Assim, eu tenho pensado isso porque a gente começou conversando hoje sobre o tema do avanço conservador, e esse avanço conservador ele se dá na vida miúda, né? Então, nas comunidades, no avanço das igrejas, nas comunidades, na maneira como as pessoas começam a se voltar para explicações simplistas para os fenômenos complexos que não se consegue responder. Então, digamos assim, um exemplo, né? A pessoa é agredida na rua ou é roubada, ela imediatamente diz, né? Bandido bom, bandido morto, né? Essa narrativa do bandido como um bandido que tem que ser morto, tem que ser preso, ou então tu que adote o bandido. Essas falas, elas são muito cotidianas, e elas estão na vida das pessoas miúdas. Então eu acho que existe uma necessidade nossa de pensar, conectar temas que envolvam também a dimensão de classe, como o marxismo propõe, com as noções de gênero, ou seja, a gente não tem uma preocupação por reconhecimento identitário que seja vazia da posição de classe das pessoas, porque agora a gente está cansado de ter na TV uma série de artistas que representam a pauta LGBT, mas que representam de um ponto de vista até que às vezes nem é produtivo para os movimentos sociais, né? Ou que não produz nada para além do próprio reconhecimento. Então, a gente conseguiu o casamento, a gente conseguiu a adoção, agora a gente não tem mais nada para reivindicar, né? Um pouco essa noção de que as bandeiras de luta também dos movimentos sociais, elas sempre se centralizaram muito nas questões que afetavam a burguesia, né? A classe dominante, aquilo que podia ser melhorado para a população LGBT da classe dominante. E aí eu acho que essa conexão que eu proponho de um queer materialismo, né, é pensar, então, aquilo que o Marx fez quando ele propôs a dialética crítica, né, partir do concreto para o pensamento e não do pensamento para o concreto, fazer essa tensionamento da dialética crítica com a teoria queer, conseguir conjugar, né, afinal de contas, as grandes pautas revolucionárias dessas duas teorias. É um pouco essa a minha intenção e que eu venho trabalhando teoricamente agora em outras pesquisas. Eu fiquei pensando enquanto tu falava, né, dessa perspectiva queer materialista, né? Primeiro, acho que tem uma dificuldade aí teórico, conceitual, epistemológica, né, que é esse debate muito fechado da academia, né, que a universidade faz, e que eu achei super interessante, né, de pensar essa crítica às teorias de gênero e sexualidade não fazerem esse recorte de classe, né, de que tanto o Marx nos aproxima, né, e aí tu traz junto aí essa proposta de uma proposta, né, que vem do Marx de inverter um pouco essa lógica, né, do concreto ao pensamento ou do pensamento ao concreto, e traduzindo isso em ações comunitárias, né, em ações mais concretas, inclusive dentro das penitenciárias, né, com as pessoas travestis, por exemplo. E nesse sentido, eu fiquei curioso assim, para saber o que tu pensa, né, como o materialismo contribuiu, né, essa perspectiva queer materialista contribuiu
na identificação, por exemplo, de demandas de saúde mental, de luta por direitos humanos, né? Tu já trouxe alguns exemplos aí de não ter uma escova de dente, de não ter uma geladeira, né? O que mais, né? Tu acha que essa perspectiva queer materialista nos ajuda, né? Até pensando em possíveis profissionais do sistema penal, né? Que vão assistir esse vídeo, como essa perspectiva ajuda também a identificar essas demandas, né, e a poder trabalhar melhor com essas populações. Eu acho que a conjugação dessas duas palavras, né, por um lado, o queer que nos evidencia que as pessoas elas não são estáticas, né? Eu acho que essa é a grande questão do queer, assim. Porque quando a gente pensa as identidades sexuais no Brasil, na história, a gente vê que o que a gente tem de herança é uma noção mais identitarista, né, do desejo da importância das pessoas se auto-identificarem. Então, a gente teve os estudos gays e lésbicos, né, na década de 70 e 80, dizendo, olha, as pessoas não têm o gueto, que é o espaço da afirmação identitária, a gente precisa desse espaço porque a gente não pode se assumir na família ou no trabalho. Então, eu entendo que, né, ele tem conexão com também uma necessidade humana que estava sendo debatida naquele momento, da afirmação. Só que a afirmação da identidade, ela se torna um pouco trans, né, histórica. Então, a pessoa é homossexual, ela é travesti, ela é transexual, e isso é o suficiente, isso, inclusive, tá, né, esse é o caldo que está nas políticas públicas. As políticas públicas LGBT, elas são identitárias, e não tem como não ser, né, também eu fico pensando que a gente está vivendo um momento de, talvez, de convivência, de várias noções diversas, algumas identitárias, outras pós-identitárias, mas, enfim, que a gente precisa um pouco ter também isso, porque quando eu crio uma política de atendimento para a população LGBT, eu preciso que as pessoas se digam LGBT. Quando eu crio uma cota, eu preciso que as pessoas, né, se auto-identifiquem. Então, é difícil também fugir, em termos de políticas públicas, das identidades. Isso é uma coisa, né? Mas nas prisões o que as pessoas denunciavam era, olha, eu não me importo com os nomes que me dão, né? Eu sou viado, eu sou puto, eu sou igual ao outro, né? A travesti, ela se identificava como o seu marido, então era a mesma coisa, não importava. Eu lembro de alguns maridos travestis também dizerem, olha, eu nunca me identifiquei como homossexual, né? E nem como bissexual, eu sou homem hétero, mas eu gosto de me relacionar com a fulana, né? E aí assumiu essa relação para a família, assumiu essa relação para o conjunto da prisão, e que foi justamente isso que fez com que ele perdesse direitos, porque até então não tinha perdido, mas aí quando assumiu a relação com a travesti, perdeu, né? Perdeu de beber do mesmo copo, perdeu de jogar futebol com os amigos. Então, eles, na verdade, mostravam que a identidade era muito mais fluida, era algo muito mais que as pessoas não conseguem dizer, dar nomes, e criam os próprios nomes daqui a pouco, né? Então, a gente é as monas, a gente é, né, os viados, a gente é os entendidos, criam nomes também próprios da cadeia para se identificarem com isso que é a dissidência. Então, a dimensão queer do queer materialismo mostra isso, né? Mostra que a população LGBT nas prisões daqui a pouco a gente não vai conseguir, né, nunca alcançar um dado fidedigno mesmo, porque as pessoas vão se dizer outras coisas, daqui a pouco não é isso que importa, daqui a pouco a gente pode pensar, então, em políticas que privilegiem a vulnerabilidade e não a identidade, né? Uma coisa que eu esqueci de citar, quando a gente estudou as cadeias e viu que havia políticas penitenciárias, como as galerias, a gente identificou que havia um conjunto de formas diversas de gestão dessas galerias. Então, em Porto Alegre, por exemplo, as travestis decidiam quem delas ia ser a líder, que elas chamavam de prefeita, e essa prefeita decidia quem ia ficar lá, quem não ia ficar, né? Ela comunicava isso para a prisão acolhia. Já em Minas Gerais, não era isso, era um termo de homossexualidade. A pessoa assina um termo de homossexualidade e entra na cadeia LGBT. E aí isso produz outros problemas, que é pessoas que não seriam LGBT acessando o espaço. E isso denunciado pelas próprias pessoas lá dentro. Enquanto que em Mato Grosso, a gente viu que havia um psicólogo, né, que era destinado a dizer o que a pessoa era, fazer uma amnese e dizer. Então, isso porque a política para essa população é identitária, é conectada à identidade. Mas, se a gente fizer um exercício, né, de repensar a política de um ponto de vista da vulnerabilidade, ou seja, quem aqui é vulnerável à violência de gênero e sexualidade, né?
pode ser que seja a travesti, mas pode ser que seja o cara que é afeminado, que nem é gay ou bissexual, mas que sofre uma violência de gênero e sexualidade e pode ser beneficiado pelo espaço específico. Né? Então, o queer também nos mostra isso, que a gente pode fugir da identidade de alguns contextos em que a vulnerabilidade pode ser mais interessante, né? Como centro da política, ou como pensando o sujeito da política. E a dimensão materialista, ela vem nos contribuir, eu acho, com uma perspectiva, então, de que a gente tem que pensar as vidas concretas, né? Quando eu falo da inversão da dialética que o Marx fez, é um pouco isso. Ele achou importante, né, evidenciar que existia por trás das relações sociais algo que estava invisível para as pessoas, que era o modo de produção capitalista, a maneira como as pessoas se relacionam no conjunto da sociedade a partir da categoria trabalho, e as relações sociais são constituintes do trabalho, né? Então ele mostrou que é importante a gente pensar a materialidade. O materialismo histórico dele é um pouco isso, né? Evidenciar que a gente precisa pensar o material, pensar o concreto da vida e pensar a história. Então, os sujeitos são a sua história, os sujeitos são o seu passado, os sujeitos estão constituídos, né, por aquilo que se repetiu. Então, o materialismo dessa teoria, ela vem mais contribuir para pensar ações mais, do meu ponto de vista, né, mais concretas, que se relacionem com outras dimensões, que não seja só de sexualidade e gênero, mas que seja também, porque às vezes o gênero não importa, né, isso, o gênero e a sexualidade, em alguns contextos eles importam, em outros não. Eu acho que eles são muito relacionais nesse sentido. Então, no contexto da prisão, frequentemente o que importava era o gênero e a sexualidade, mas algumas vezes era a classe. Eu lembro muito de outros teóricos que estudaram o tema, que falaram, né, sobre a questão da relação das pessoas LGBT com as facções criminais, e eles dizerem, no crime não existe viado, né, o crime não dá o cu. Tem uma frase célebre não vou lembrar o nome da pesquisadora agora, mas que ela traz essa narrativa de um preso que é ligado ao PCC. Ele diz, o crime não dá o cu, né? Então, tem algumas relações ali também que às vezes são ligadas ao gênero, como nesse caso, mas às vezes não são. As travestis também muitas vezes me disseram, olha, eu não quero uma ala para mim, porque se eu ficar fora da ala, eu tenho um lugar no tráfico, né? Eu sou benquista, porque eu faço uma coisa que ninguém faz, que é injetar droga no corpo. Nenhum homem se coloca para isso, mas eu posso virar mula, eu posso fazer isso. Então eu tenho um lugar, eu sou tratada a pão de ló pelo tráfico. Então a forma como as prisões elas funcionam, né? E elas funcionam de modos muito regionais. Elas também nos mostram uma diversidade muito grande no Brasil que não dá para a gente pensar. A gente pensa similitudes, mas a gente pensa também diferenças, de acordo com cada uma das instituições. Então, eu acho que o queer materialismo ele vem um pouco mostrar que é importante a gente entender o contexto que a gente está trabalhando e pensar as necessidades específicas daquela população, porque daqui a pouco a gente não vai ter como criar mesmo normas nacionais ou normas muito globais de tratamento penal. A gente vai precisar ouvir as pessoas e ouvir o que elas têm a nos dizer, né? Um pouco pensando também agora essa nova resolução do CNJ, a resolução 348, que uma das coisas que essa resolução faz é dizer que o juiz ou a juíza precisa oferecer a possibilidade da pessoa dizer onde ela quer cumprir a privação da liberdade. Então, a pessoa trans ela teria direito a ser escutada e a dizer, olha, eu quero ser presa numa prisão feminina ou masculina com ala, né? E aí, os movimentos feministas radicais, eles vieram em cima disso, assim, dizendo, olha, isso não pode, né, as travestis transexuais não podem ficar com mulheres cisgênero, mas da nossa experiência como pesquisadores e ativistas, a gente viu que, na verdade, as experiências concretas em relação a isso não foram de violência em relação às mulheres cisgênero, ao contrário, as mulheres trans que foram presas em presídios femininos foram violentadas pelas outras mulheres. E muitas não querem ir para a prisão feminina. Então, na verdade, a gente cria uma política pública sem nem dialogar com as pessoas, né? A gente está dizendo, as pessoas trans têm que ir para a prisão de acordo com o gênero. Tá, mas e as pessoas querem isso, né? Os homens trans querem ir para a prisão masculina? Acho que não. Né? Então, a gente tem que escutar e pensar as políticas a partir das narrativas e dos desejos das populações. Para a gente ir se encaminhando, né, para o final da nossa conversa, queria retomar aí um pouco também o foco do nosso programa, né, de extensão, porque no programa de extensão desmedida
a gente pensa, né, e tem como objetivo principal a desinstitucionalização das medidas de segurança e a problematização das noções de periculosidade e de inimputabilidade. Mesmo sabendo, né, e disputando aí, né, que as suas experiências e pesquisas não abordaram diretamente essa discussão, como você entende que essa discussão sobre interseccionalidade e marcadores sociais nas experiências da população LGBTQIA+, pode contribuir ou tensionar esse debate? Eu iniciei hoje falando sobre a maneira como as sociedades elas tratam as dissidências sexuais ou de um ponto de vista de crime, ou de loucura, ou de pecado, e às vezes conjugando essas três noções, né? Se a gente tem alguns textos bem legais sobre o tema, e eu queria indicar uma dissertação do William Guimarães, que foi sobre o tema da injunção crime e loucura em relação à população LGBT, que é justamente entender como que na história do Brasil, né, a gente tratou as dissidências sexuais como uma questão, então, de periculosidade, como tu diz, né, uma questão de perigo ou uma questão de loucura e crime, criminoso. Muitas famílias, né, a gente tem dados históricos nos revelando que muitas famílias, por exemplo, colocavam os seus filhos LGBT em manicômio, né, manicômio, em instituição psiquiátrica, porque não queria lidar com aquilo. Ou o quanto o sofrimento que se produz em relação a ser LGBT também faz com que as pessoas também tenham prejuízos à saúde mental, e algumas vezes esses prejuízos vêm aliados também a cometimentos de crime, né? Eu fico pensando que a gente tem uma ausência de solução, a gente não tem uma solução para o tema, né? Para começo de conversa, a gente não consegue selecionar a questão da seletividade penal ou da produção dessa inimputabilidade em relação a essa população, que na verdade é o fato de que as pessoas são modos e condições de vida são tratados como criminais, né? Como criminalizáveis, mesmo que a pessoa não tenha cometido o crime. Então, eu acho que é uma questão que a gente não vai resolver enquanto a gente não resolver outras que têm a ver com a maneira como a gente se relaciona em termos de gênero e sexualidade, e entende que as pessoas têm possibilidades de ser, né? Que a gente pode oferecer a possibilidade de ser. Assim, o Brasil é um exemplo muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê que o Brasil é um país altamente violento, como nos mostra os dados, né, de violência letal, é um país que permite as dissidências, ou que permite a fluidez muito mais do que outros, né? Eu tive morando um tempo em Portugal e eu percebia, por exemplo, que as pessoas LGBT lá, elas não havia possibilidades para a fluidez que nós temos no Brasil. No Brasil, a gente tem pessoas que vivem nos diferentes territórios e que nem nome tem, ou seja, nem se identifica com uma dessas letras, mas a pessoa né? E a sociedade, a comunidade permite que ela seja. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma permissão para isso, de ser diverso, e uma impossibilidade que se dá através das instituições de justiça que criminalizam, que é um paradoxo, né? Que eu acho que é um paradoxo que revela a relação que nós temos com uma disputa, por um lado, uma disputa por alargamento de guetos, né? E, por outro lado, uma disputa que se dá pelo fechamento dos direitos. A gente tem hoje uma bancada conservadora no Congresso e na política, na agenda política, que ela quer atacar o tema do gênero. O tema do gênero, da sexualidade, é o objeto de investimento dessa política conservadora como um objeto central de investimento, né? A gente tem hoje o debate do kit gay, a gente tem o debate da ideologia de gênero nas escolas, e isso está vindo com muita força. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente fortalecer o debate em relação a isso, para que a gente não volte, porque eu acho que a gente tem um risco muito intenso de voltar, né, a ter coisas sociais, né, processos sociais que fortalecem ainda mais a criminalização. Ou seja, daqui a pouco a gente tem uma lei que não permite, né, como acontecia na ditadura, que não permite que as pessoas saiam depois das 10 da noite sob pena de crime de vadiagem. E que daí dá a possibilidade do policial dizer o que é vadiagem ou não, né? E essa abertura diz, então, um pouco da possibilidade de moralizar, de criminalizar comportamentos sexuais e de gênero, né? Eu acho que é um momento que a gente está vivendo, assim, de muita disputa,
que se revela depois na seletividade penal dessa população. Não sei se te respondo, né, mas pensando um pouco alto assim, em relação ao que tu trouxe, eu acho que, né, o Brasil não é um país que criminaliza, não tem lei que mande matar ou mande prender pessoas LGBT, mas faz isso de outras maneiras, faz isso de maneiras subterrâneas, como disse o Zaffaroni, né? Então, um perigo constante, assim, que eu acho que está ainda mais em evidência agora com um governo ultraconservador que abertamente diz, né, essas pessoas têm que morrer quando mostra, assim, aquele desenho da arma, né, na mão, e que isso evidencia a morte de certas populações. Para a gente finalizar, tu já trouxe aí ao longo da nossa conversa uma série de sugestões, né, de livros, dissertação, comentou sobre o Carandiru, o filme do Carandiru, né, e eu queria encerrar essa conversa te perguntando, né, se eu quisesse, ou um estudante te procura, um profissional, né, do sistema penal, penitenciário, quer adentrar um pouco, quer se aprofundar um pouco mais no tema, ou, né, quer se aproximar de tudo isso, né, toda essa discussão que tu está nos trazendo, que outros filmes, né, documentários, séries, né, que está na moda agora, séries e livros, você poderia sugerir, né, para essa pessoa que te procura, né, pedindo por indicações? A gente tem uma série de obras, né, da literatura e do cinema muito bons para tratar do tema do gênero, da sexualidade. Eu fico pensando em alguns que me marcaram na minha trajetória mais pessoal também. Eu lembro agora do XXY, que é um filme latino, não sei se é uruguaio, eu acho que é uruguaio ou argentino, que trata do intersexo, da intersexualidade. Lembro do Minha Vida em Cor-de-Rosa, que é um filme que trata da transexualidade na infância e que também é muito bonito, né? A gente tem algumas séries mais recentes, como Pose, que eu acho que é uma série que faz um retrato muito fiel a um momento histórico ali dos Estados Unidos, do período dos salões de festa, né, da população LGBT, especialmente negra, né, preta e pobre, e que eu acho que também faz um debate sobre a questão do HIV muito importante. Eu não queria deixar de citar o texto do Trevisan, né, o Devassos no Paraíso, que eu acho que é um documento histórico muito legal para pensar as dissidências sexuais no Brasil desde a colônia até os dias mais contemporâneos. É um livro bem completo, um livro histórico bem interessante. E eu queria indicar, daí fazer uma propaganda mais pessoal, que o pessoal possa assistir o documentário do Passagens, que é um documentário mais específico da população LGBT nas prisões, que está no YouTube, chamado Passagens, Ser LGBT nas Prisões, e o livro também que a gente produziu em relação a isso, que congrega uma série de artigos, capítulos de ativistas LGBT de vários lugares do mundo, que está disponível para download gratuito no site da editora Devires. A gente tem outras produções também específicas do campo do gênero e da sexualidade nas prisões, né? Tem o filme A Ala, que é um curta-metragem que foi produzido em Minas Gerais, que está muito bom também, de muita qualidade. O próprio Carandiru, eu acho que é um retrato, né? Tanto a trilogia do Drauzio Varela quanto o filme é bom, assim, ele faz um retrato fiel também ao tema. Mas eu acho que, enfim, são várias coisas que a gente pode ler e pode ver que trata do tema com bastante propriedade. Bom, Guilherme, não, eu quero te agradecer muito, né, por ter aceito esse convite para a gente gravar essa conversa, né, e compor aí mais uma temática para um futuro curso, né, ou ou simplesmente para esse ciclo, né, de diálogos desmedidos. Acho que foi super importante a tua participação. Eu, particularmente, aprendi muito te escutando e pesquisando para poder pensar nas perguntas para te fazer, né? Porque, de fato, não é um tema que eu transite diretamente, né? Que tu pesquise. Então, queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e, mais uma vez, né? E agora de uma forma oficial, gravada e que vai ser publicada, né, te dar as boas-vindas ao programa de extensão desmedida.
te escutando hoje, eu tenho ainda mais a certeza, né, de que a gente pode juntos aí produzir, trabalhar para muitas coisas legais, né, de a gente poder pensar nessa discussão mais ampla que a gente se propõe a fazer de saúde mental, direitos humanos e sistema penal. Eu quero só agradecer, eu acho que também da minha parte vai ser muito legal a gente estar junto nesse projeto e pensando de maneira mais ampliada essa intersecção entre saúde mental, justiça criminal, né, direitos humanos. E quero também deixar ao pessoal que está assistindo a disponibilidade de contato, né, ou seja, de oferecer outras referências também para quem quiser. Te agradecer o convite, foi muito bom. Muito obrigado.